Muito bom dia, bom dia. Uma ótima quarta-feira. Uma quarta-feira de sucesso, de muita, mas muita evolução e crescimento. Porque todos os dias nós estamos crescendo, desenvolvendo, evoluindo. E essa é a ideia. Crescer, desenvolver a cada dia. Tem uma palavra que um profeta falou na Bíblia, se eu não me engano, o profeta Osés, ele diz o seguinte, é um conselho que ele dá para todos da sua época e os que futuramente iriam ler esse texto, né? E ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o crescimento, ele é um processo evolutivo que na terapia nós chamamos de expansão de consciência. Expansão de consciência. É a capacidade de estar evoluindo a cada momento. São uma trajetória, vamos dizer assim, né? São, na verdade, uma jornada evolutiva da vida, quando eu enxergo a vida a partir de fase. Então eu posso acreditar e afirmar que a pessoa que você era ontem é possível que você não seja hoje. E a ideia é que isso realmente aconteça, que cada dia que passe nós possamos crescer, evoluir, enxergar a partir de um ângulo panorâmico, de um ângulo macro, né? De olhar as infinitas possibilidades que o universo ele permite ser explorado, as infinitas oportunidades, as infinitas experiências que talvez em algum momento nós não nos abrimos para enxergar isso. Isso é muito bonito, porque na verdade nós fomos criados para celebrar, para usufruir. Eu vou usar aqui, eu sempre vou usar, porque para mim um dos livros mais profundos dentro dos três aspectos, que abrange os três aspectos do ser humano, é a Bíblia, que abrange a parte espiritual, emocional e física. Então, de tudo que eu estudei até hoje, olha que estou estudando dia após dia, eu encontro nas entrelinhas e às vezes claramente nesses textos. Então eu sempre vou citar algo relacionado a este livro, que é um livro muito antigo, mas que é muito atual, e eu aconselho você a ler, eu aconselho você inclusive a pegar esse hábito, né, de ler pelo menos um texto diário. Vai te fazer muito bem e vai expandir a sua consciência para enxergar além do óbvio, além daquilo que você talvez escuta das pessoas diariamente e ainda não se abriu para novas possibilidades. Então, crescer é uma ação da natureza, e por que não dizer, é a natureza, é o natural da natureza. Crescer, evoluir é o natural da natureza. Vou repetir para você. Crescer e evoluir é o natural da natureza. Então é natural que você cresça, é natural que você evolua, é natural que você se transforme a cada dia, porque é assim na natureza. Você nasceu, quando você foi concebido, você era apenas 2 células, que depois foi para 4, 8, 16, 32, e você foi evoluindo, aí você se tornou um feto.
Esse feto passou 1 mês, 2, 3, 4, 9 meses, você se tornou um indivíduo. Aí você nasceu e você viveu uma fase chamada primeira infância, depois segunda infância, depois a adolescência, que era outra fase. Aí você continuou evoluindo, você foi para a idade adulta, você continuou evoluindo, chegou à juventude, você foi evoluindo, chegou à meia-idade, você foi evoluindo, chegou à velhice. Então, olha que interessante. Você sabia que para o povo judeu e para os povos asiáticos e orientais, os anciões eram uma fonte, eram verdadeiras bibliotecas de sabedoria? Por que eles entendiam que os anciões, que as pessoas de cães brancas, né, cabelos brancos, eram tão importantes no processo evolutivo? Porque eles passaram por todas as fases de evolução humana. Então, se eu já passei por várias fases da vida humana, eu tenho know-how, eu tenho experiência para resolver problemáticas dos que estão vivendo esses mesmos processos. Daí a grande importância dos sábios, né, dos anciões, daqueles que já passaram por esses processos. Então, crescer, evoluir, escalonar faz parte da natureza, é natural da natureza. É natural da natureza evoluir. Vou repetir isso para você. É natural da natureza evoluir. Uma semente é a mesma coisa. Uma semente é um grãozinho que é jogado na terra, ela germina, cria raízes, cresce, cria folhas, cria ramos, cria frutos e cria o arbusto, que é a árvore, que produz muitos frutos e não para de evoluir, porque a próxima descendência dessa árvore, que será uma semente, que será germinada, criará raiz, criará folhas, criará ramos e novamente. Então a natureza funciona assim. Então acredite em algo que eu vou te falar agora. É natural você crescer, é natural você prosperar. Prosperar não é um acaso da natureza, não é a sorte de poucos. Prosperar não é a surpresa de uma escolha divina de alguns personagens que vão prosperar e outros não. Não, absolutamente não. Prosperar é algo natural da natureza. Prosperar é algo natural da natureza. Eu quero que você leve essa frase para a sua vida hoje. Prosperar é algo natural da natureza. Se você perceber todos os reinos, os 4 reinos da natureza, você vai perceber que funciona assim, que é natural que prospere, que é natural que evolua, que é natural que cresça, né? É assim, cada dia ele traz algo novo. Cada dia traz uma novidade. Engraçado, né? Por isso que eu falo que a Bíblia é um livro muito fantástico, né? E Jesus diz assim, ó, não se preocupe com o dia de amanhã, porque cada dia trará os seus desafios. Ou seja, cada dia será um novo dia, né? Cada data será uma data que trará novidades antagônicas diferentes do dia anterior. Por que ele falou isso? Ele está falando do processo evolutivo, do processo natural de crescimento que o universo é caracterizado. Então, culturalmente, no universo, em todo o universo, em todo o processo vibracional e energético, é natural a evolução, a transformação, o crescimento, o escalonar, né? Escalonação dos processos. Então é algo natural.
Ah, mas por que eu não cresço? Por que eu não evoluo? Por que eu não prospero? Porque talvez você está fora do fluxo do universo, fora do fluxo da criação, fora do fluxo da vida. E eu não vou cansar de falar aqui que o natural do fluxo da vida está baseada em três leis básicas. Três leis básicas. Vou falar aqui para você. Tudo que eu falei para você até agora, e talvez você possa estar pensando com os seus botões, pensando com você mesmo e dizendo: poxa, mas para mim prosperar parece algo tão desafiador. Para mudar de fase para mim é tão desafiador. Para entrar no processo de transformação para mim é tão desafiador. Claro que é desafiador, porque este também é um outro processo da natureza. Eu vou voltar aqui ao que eu falei antes. Quando você nasce, você requer esforço. Esforço da sua mãe, aliás, esforço dos seus pais, tanto para nutrir você, para criar ambiente de conforto para você. Eles precisam se esforçar. E no momento do nascimento, se você nasceu de cesárea, você precisa, aliás, se você nasceu de parto normal, você precisou se esforçar para nascer. E ao longo das fases da vida, houve necessidade, houve desafios e foi necessário esforço para você chegar até onde você chegou. Com a semente é a mesma coisa, precisa esforço. Dependendo da semente, você precisa cavar e enterrar, implantar aquela semente. E a semente terá os desafios dentro da terra de germinar, né? Inclusive algumas não conseguem germinar. Por quê? Porque há os desafios da terra, há os desafios das intempéries natural, como necessidade de sol, necessidade de chuva, necessidade de água, a quantidade de água necessária. Então, na natureza, que é bela, que a vida é bela, mas a vida traz consigo desafios e necessidade de que a natureza tenha consciência de que esses desafios fazem parte do processo evolutivo humano. O processo evolutivo humano, os desafios fazem parte. Então eu olho para o mundo entendendo que no processo, bom dia Ju, bem-vindo, no processo de evolução, no processo de crescimento, haverá desafios e eu preciso ter algumas tomadas de decisão que são inevitáveis. Inevitáveis. Por quê? Porque o fluxo natural da vida, o fluxo natural do desenvolvimento requer esforço. Requer esforço. Requer esforço. Requer esforço. Então tem uma frase do Lao Tse, né? Que ele diz o seguinte, que quem conhece os outros, quem consegue discernir outras pessoas é inteligente. Mas quem conhece a si mesmo, quem discerne a si mesmo é iluminado. Olha que interessante essa frase do Lao Tse. Ele diz: quem conhece os outros, quem discerne os outros é inteligente, mas quem conhece a si mesmo, quem discerne a si mesmo é iluminado. Então o processo de iluminação tem a ver com essa prescrutação, essa autoanálise que eu faço comigo mesmo. Você entendeu? Esse é o processo de iluminação. Gente, o que é iluminação? É quando você sai do escuro para a luz. Quando você não enxergava algumas coisas e no processo de autoavaliação e de autoconhecimento, você começa a expandir o seu olhar e essa expansão te leva ao processo de iluminação. Ou seja, eu estava nas trevas,
a minha visão de mundo era limitada, mas quando eu começo a me autoavaliar, eu começo a buscar e a entrar no fluxo do desenvolvimento, da expansão de consciência, do crescimento, eu começo a entrar no processo de iluminação. Daí surgem o quê? Os iluminados. Então, Jesus era o iluminado. Claro, Jesus sempre tirava um tempo para autoanálise. O Buda é iluminado. O Buda tirava um tempo para autoanálise, né? Então, esse é o processo de crescimento, né? De desenvolvimento. Então, 3 leis que eu vou falar aqui para você, que talvez você fale assim, você fala de crescimento, expansão de consciência, desenvolvimento humano, escalonamento de vida. Você sempre está falando que é natural para a natureza o crescimento, a evolução, que o crescimento e a evolução é algo natural da natureza, que é algo automático, o processo de prosperidade. Mas eu não percebo isso na minha vida. Parece que a minha vida está travada. Parece que eu estou com toneladas de peso segurando os meus passos. Eu não consigo ir. Mas você está dizendo aí que prosperar é algo natural, que crescer é algo natural, que desenvolver é algo natural. Então, eu quero trazer para você aqui 3 leis que podem impedir você de arrancar, podem impedir você de crescer, desenvolver e entrar nesse fluxo de crescimento, nessa jornada de desenvolvimento. Então essas 3 leis são, primeiro, e não necessariamente nessa ordem, lei da hierarquia. Primeiro, lei da hierarquia. Eu vou dar um breve comentário sobre cada lei. Isso é uma lei da natureza. Essas leis são respeitadas pelas sementes, são respeitadas pelos animais, são respeitadas pelo relógio lunar, são respeitadas por todo o cosmos, vamos dizer assim, né? Naturalmente, porque é uma lei da natureza, ou seja, é uma lei que funciona automaticamente quando ela é ativada. É uma lei que funciona automaticamente quando ela é ativada. Mas pasmem os senhores, 98% das pessoas na sociedade não tem consciência do que eu vou falar para você aqui. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento e por isso não consegue seguir esse fluxo de iluminação, esse fluxo de desenvolvimento, esse fluxo de crescimento e prosperidade, que na verdade é um presente de Deus, é um presente da criação, é um presente que tem a ver com a humanidade e com toda a existência planetária. Então a primeira lei natural, não é espiritual, pode interferir na espiritual, mas é uma lei natural, ou seja, uma lei que cabe para todos. Lei da hierarquia é a primeira, não necessariamente nessa ordem. Segundo, lei do pertencimento é outra lei da natureza, é outra lei que ativa todo o processo evolutivo da espécie, seja ela em que categoria se esteja enquadrada. Terceira lei, a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber, a lei da troca justa. Talvez aquilo que impede você de ir adiante seja a ausência ou a quebra de uma dessas leis. Talvez a dificuldade e os desafios que
estão interrompendo o fluxo natural da sua vida, tem a ver com a quebra de uma dessas leis ou a ignorância, a falta de entendimento em relação a ela. Como eu disse para vocês, 98% das pessoas não têm a consciência de como essas leis funcionam, de como elas são poderosas, né, a ponto de interferir em vários aspectos da vida. Então eu quero aqui, junto com você, discorrer o básico aqui sobre essas três leis. Então, o que é a lei da hierarquia? A lei da hierarquia respeita a precedência, ou seja, respeita aquele que veio primeiro. Então, na natureza, isso não é uma lei civil, é uma lei da natureza. Na natureza é algo necessário e explícito, intrínseco, de que quem veio primeiro tem precedência, ou seja, eu preciso honrar, respeitar e dignificar quem veio primeiro. Isso em uma larga escala de estruturas, seja familiar, seja empregatícia, seja educacional, né, amorosa. Essa lei, quando é quebrada, ela traz, um dos efeitos dela que é muito claro, ela produz vazio interior. Sabe quando você tem um vazio interior e que às vezes você tenta preencher esse vazio, consciente ou inconsciente, com alguns subterfúgios externos? Então, veja bem, quando eu quebro a lei da hierarquia, eu sinto um vazio no meu peito. Esse vazio no meu peito, que é um misto de angústia, tristeza e ansiedade, eu automaticamente vou buscar preencher isso, consciente ou inconscientemente, fora, quando na verdade eu sempre falo para vocês que as nossas soluções não estão fora, estão dentro. Quando eu busco um subterfúgio fora, é porque tem um vazio dentro. Então as pessoas buscam algo que ative os hormônios da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e da ocitocina, que são os hormônios do bem-estar, os hormônios da alegria, os hormônios do amor, os hormônios que nos traz paz. E onde nós vamos buscar isso? Geralmente naquilo que produz dopamina, que é jogos de azar, sexo, drogas pesadas e ilícitas, álcool, cigarro, alimentação e uma delas que não parece que é uma substituição para o vazio interior, é o consumismo. Sabe aquela pessoa que compra o que não precisa? Que quando compra o que precisa sente um alívio, mas depois volta a ter um peso de consciência, porque aí estourou os cartões e fora as consequências de relacionamento que isso traz. Por exemplo, quando alguém é casado ou relacionado às suas responsabilidades econômicas e financeiras. Então, a quebra da lei da hierarquia, ela produz um vazio, é um dos aspectos. Então, como eu estava falando para vocês, na lei da hierarquia eu dignifico a precedência. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, espiritualmente, né? Dentro da teoria do criacionismo, quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Aí você vai dizer assim para mim: segundo o criacionismo, quem veio primeiro foi o Adão. Então,
eu preciso respeitar, honrar, dignificar o Adão que veio primeiro. Ok, mas quem veio antes de Adão? Aí você fala assim, não teve outro homem antes de Adão, mas teve aquele que criou Adão. Quem criou Adão foi Deus, porque ele veio antes de Adão. Então, é necessário dignificar, honrar e considerar a Deus. Por isso, gente, presta atenção aqui, não olhe para as coisas como religioso. Eu fico triste, porque o religioso, ele é muito, às vezes, muito fanático, né? Ele é muito rígido, incisivo, com algumas questões. Mas quem não tem religião também, às vezes, é muito rígido, é muito incisivo, relacionado à informação. Então, eu quero desbloquear a sua vida hoje. E eu quero mostrar para você que talvez aquilo que está prendendo você é a quebra da lei da hierarquia. Eu não estou falando aqui desses sentimentos arcaicos, né, que escraviza as pessoas. Não é nesse sentido, é no sentido mais profundo, né, mais sistêmico da coisa. Então, por isso que Deus diz assim, eu sou Deus e não há outro além de mim. Quando a Bíblia diz que Deus, a expressão de Deus, eu sou Deus e não há outro além de mim, fala a verdade, não parece que Deus está carente? Não parece que Deus está desejando a atenção? Tipo, quando você chegar, eu sou Deus, não há outro além de mim e vocês precisam me respeitar, não parece um ato de carência? Só que, por incrível que pareça, não é. Quando Deus diz isso, Ele está aconselhando, porque isso está escrito nos 10 mandamentos, né? Ele está aconselhando a humanidade a fugir do vazio existencial. Porque eu falei para vocês que um dos sintomas e das consequências da quebra da lei da hierarquia é um vazio na alma. E quando Deus diz assim, eu sou Deus, não há outro além de mim, honre o meu nome, não use o meu nome em vão, Ele está falando o seguinte, se você agir dessa forma, você vai quebrar uma lei da natureza, que é uma lei que interfere no equilíbrio das suas emoções e interfere na produção dos hormônios que fazem o seu organismo funcionar corretamente, que é a dopamina, a melatonina, a serotonina, noradrenalina e outros hormônios que interferem no seu bem-estar. Olha que interessante, não sei se fez sentido para vocês. Então, por isso que nós temos que honrar a Deus. Aí tem uma outra expressão interessantíssima também, dessa vez foi o São Paulo que falou, ele diz, honra o teu pai e tua mãe, porque isso é justo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Veja que o São Paulo ele diz que o viver bem e a longevidade tem a ver com o respeito à lei chamada lei da hierarquia, ou seja, lei da precedência. Gente, quem criou isso? Um alemão, filósofo, teólogo, pedagogo e psicoterapeuta chamado Bert Helling. Bert Helling, nos anos 70, ele formulou o que nós chamamos de constelações familiares e estruturou essas 3 leis, chamadas as 3 leis do amor ou as 3 leis dos relacionamentos. Eu só estou acrescentando informação que o Bert Helling não trouxe a partir dessa relação do conhecimento bíblico, porque eu sou teólogo também. Então só estou fazendo um link porque talvez para você fique mais fácil entender algumas questões que impedem você de desenvolver a sua espiritualidade, quando na verdade o que está escrito na Bíblia
tem muito a ver com emoções, com saúde emocional, saúde psíquica e saúde física. Na lei de Moisés tem ensinamentos que falam da alimentação, falando da nutrição, da importância da alimentação, do quanto a alimentação vai interferir no seu corpo, que automaticamente interfere na sua emoção, que automaticamente interfere na sua espiritualidade. Então a gente precisa abrir, expandir a consciência, enxergar a vida com um olhar mais panorâmico, com um olhar mais macro da coisa, e não se estabelecer em algo que não te leva adiante, que são dogmas, paradigmas limitantes, crenças limitantes. Então a lei da hierarquia, quando é quebrada, ela traz um vazio existencial. Então quando diz para olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe com bons olhos, que a honra aqui fala de dar dignidade, reconhecer, diz que isso ativa uma beatitude para a existência, diz para que te vá bem, ou seja, para que tudo aconteça bem, para que você entre na fluência. Olha que interessante, gente, o que eu estou falando para vocês aqui pode virar a chave da vida de vocês, porque eu estou falando aqui que é o natural da natureza, é crescer, expandir, desenvolver e prosperar. Isso é natural da natureza. Eu citei o nascimento e citei o ato do crescimento de uma árvore. É uma lei natural. Crescer, ser feliz, ser abundante é algo natural, é uma lei da natureza. Agora, por que às vezes eu não alcanço esse fluxo, essa jornada de crescimento natural? Porque eu quebrei algumas leis, e eu falei aqui que existe 3 delas, e a primeira delas é a lei da hierarquia. E queira você acreditar ou não, essa quebra de lei ou esse cumprimento de lei está interferindo na sua vida e na sua família, talvez você só não esteja percebendo. Então quando São Paulo diz para olhar para os pais com um olhar de respeito, não está falando do comportamento dos pais. Por quê, gente? Porque tem pai e tem mãe que não dá para conviver. Tem mães narcisistas, tem pais agressivos, tem pais violentos, tem mães que são controladoras, tem mães que são ciumentas, tem mães que são rivais dos próprios filhos, tem pais que são ausentes, tem pais que são omissos. Então, olhar para o pai, porque quando São Paulo diz honra o teu pai e a tua mãe, ele entende que há tipos e perfis de pais que nem são dignos de ser chamados de pai. Porque a ideia de pai é uma ideia primitiva, A ideia de pai é a ideia de ser um gerador de vida e ser um assessor do desenvolvimento, que foi o que Deus fez. Por isso que Jesus fala, quando você for orar, você ora assim: Pai Nosso. Por quê? Porque a característica de pai que os nossos pais deveriam ser, seria uma cópia de Deus, porque Adão era imagem e semelhança de Deus. A ideia era que os pais fossem com os filhos, como Deus é com a criação. Criasse, gerasse e desse o suporte. Agora, muitos pais, e talvez você é resultado do que eu vou falar agora, eles geraram, criaram, mas não deram suporte, não deram carinho, não deram atenção, não deram proteção. E isso criou muitas dores emocionais e traumas. E eu estou falando aqui da resolução de como resolver isso, para que você seja feliz, porque ser feliz é algo natural, prosperar é algo natural, crescer é algo natural, expandir a consciência é algo natural. Mas o São Paulo diz que esses pais que não tiveram comportamentos coerentes com a sua missão de pai, eles precisam ser honrados.
Como, gente? Você pode falar para mim: meu pai abusou de mim e do meu irmão, de mim e da minha tia, da minha mãe. Como que eu vou honrar um homem desse? Esse homem merece ser morto. Como que eu vou honrar uma mãe que me doou na maternidade? Esse talvez seja a principal resposta que você precisa agora. E eu vou trazer para você agora. Lembra que eu estou falando da lei da hierarquia. Primeira lei da natureza que faz o ser humano voltar a cumprir o seu propósito. Que faz o ser humano prosperar. Que faz o ser humano tirar dentro de si o vazio existencial que faz essa pessoa tentar preencher com coisas externas. Você sabia que boa parte dos relacionamentos é para preencher esse buraco da alma? Então a pessoa é pegajosa, a pessoa é ciumento ou ciumenta, a pessoa ameaça tirar a própria vida se o outro não continuar no relacionamento. O que é isso? É amor? Não, 1000 vezes não. Isto é um vazio, aqui ó, um buraco da alma, que a pessoa acha que o outro pode preencher. Eu já falei aqui para vocês de outros subterfúgios para preencher esse buraco, que é drogadição, sexo, comida, consumismo, jogos de azar, que são prazeres temporários que eu utilizo para preencher um buraco que nunca uma pessoa ou algo que me traz prazer momentâneo vai preencher. E isso acontece quando eu quebro essa lei chamada lei da hierarquia. Então, quando eu olho para Deus, eu estou ativando a lei da hierarquia porque ele veio primeiro. Quando eu olho para os meus pais, eu estou ativando essa lei da hierarquia porque antes de mim veio meus pais. Ah, mas os meus pais não são dignos de respeito porque eles não se comportaram como pais. Ok, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Você, para preencher esse buraco, você precisa olhar para os seus pais não pelo comportamento deles, mas a partir do lugar que eles preenchem, a partir do lugar que é direito deles, porque honrar é dar ao outro o que é seu de direito. E o que é de direito do seu pai é ser o seu pai, porque ele te gerou. O direito legal é a sua mãe ser a sua mãe, porque ela te gerou. Mas e o comportamento dela? O comportamento dela é inaceitável. O comportamento dele é inaceitável. Mas se dentro de você entender e aceitar os seus pais pela lei da hierarquia, ou seja, aquilo que veio primeiro merece respeito, merece honra, merece precedência, esse buraco da sua alma, automaticamente ele é preenchido. Porque quando você exclui o seu pai e a sua mãe, você está quebrando uma lei da natureza chamada lei da hierarquia. Quando você não respeita o policial, você está quebrando uma lei chamada lei da hierarquia. Porque no mundo da segurança pública, esse policial veio primeiro. Quando você exclui alguém mais velho do que você está quebrando a lei da hierarquia. Quando você chega num trabalho que tem uma equipe que veio primeiro do que você e você quer ser melhor ou maior do que as pessoas que já estavam naquela empresa, você quebra a lei da hierarquia e você vai ter vários problemas de relacionamento e vai ter um vazio, um buraco existencial. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês têm a liberdade de fazerem perguntas, tá? Mas se vocês ativarem hoje a lei da hierarquia, interessante, vocês vão perceber que a vida de vocês, de alguns de vocês, travaram quando vocês quebraram essa lei. Eu atendo muitos clientes que a vida delas travaram quando elas brigaram com a mãe. Outros bateram no pai. Tem um cliente que ele agrediu o pai.
quebrou os dentes do pai. Teoricamente quebrou porque é justo, né? Porque esse pai estava agredindo a mãe. Só que a partir daquele dia a vida financeira dessa pessoa travou. E para desbloquear isso, foi necessário fazer essa reconexão com o pai. Não com o pai e com o comportamento do pai, mas com quem ele representa. Você consegue entender? Não é aceitar aquilo que os meus pais fizeram como algo positivo. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a lei da hierarquia é cumprida quando você olha para os seus pais e entende que eles vieram primeiro do que você. E eles te deram tudo. O quê? Te deram a vida. Você tem noção do que é a vida? A vida veio deles. Se a vida veio deles, o rio não existe sem a fonte. O rio depende da fonte. Quando você exclui os seus pais, rebela-se contra os seus pais, você está se rebelando contra você mesmo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Você é 50% seu pai e 50% a sua mãe. Queira você ou não, estou falando de biologia aqui. Estou falando de biologia. Porque o seu pai deu uma semente e a sua mãe deu a terra, que é a ovulação, que é o útero, para que você existisse, assim como acontece com a planta. A planta você põe a semente e a terra germina aquela semente e nasce uma árvore. Isso é uma lei da natureza. Então teu pai deu uma semente, a tua mãe deu o óvulo que gerou você. Então você, queira você ou não, você é yin e yang. Você tem aspectos masculinos e aspectos femininos, né? É o X, XY ou XX. Isso é biologia, gente. Então, dentro de você, na sua estrutura humana, está implícito, carimbado e registrado a personalidade e a essência do seu pai e a essência da sua mãe. Nos seus olhos você vai ver a sua mãe, nos seus cabelos você vai ver a sua mãe, na sua cor de pele você vai ver a sua mãe, na sua tonalidade de voz você vai ver a sua mãe e o seu pai. Então não tem como fugir, porque você é o seu pai e a sua mãe. Eu fico assim, empolvorosa quando alguém diz assim: eu nunca quero ser como a minha mãe. Dá uma dor no meu coração. Porque você está excluindo você mesmo. Não tem como você não ser a tua mãe. Porque você é 50% teu pai, 50% tua mãe. Agora, com respeito aos teus pais, você pode fazer diferente. Mas não tem como excluir. Sabe por quê? Dentro desse paradigma de que você é 50% seu pai, 50% sua mãe, não sai daqui agora, não sai. É hora de você entender algo muito importante. Por que às vezes você repete aspectos dos teus pais que você não queria repetir? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele odiava o pai dele porque o pai dele bebia. Só que ele também começou a ter o vício da bebida. E eu tenho outro cliente que não tem o vício da bebida, mas tem os vícios das drogas. Eu tenho outro que não tem vício das drogas, mas tem vício no sexo, na pornografia. Então não consegue ficar sem trair os seus companheiros, as suas companheiras, né? E aí tá igual o Fábio Júnior, deve estar no 10º casamento, mas não consegue se livrar da pornografia, do vício sexual. Só que eu percebi algo, gente, no meu laboratório, porque o que eu estou falando para vocês aqui não é o que eu acho, o que eu li, o que eu aprendi na faculdade. Claro que o que eu li, o que eu aprendi na faculdade, o que eu estudei, eu aplico, mas o que eu estou falando aqui nesse momento são de experiências e laboratórios que eu tenho feito ao longo de todos esses anos de trabalho com pessoas. Então o que eu percebi? Que aquilo que a pessoa mais criticava
do seu pai, da sua mãe, era o que ela repetia. Eu atendi uma outra pessoa, gente, que foi algo, me marcou muito isso, tá? Porque tem experiência que a gente já está acostumado, mas tem outras que a gente fica, uau, que loucura, como pode isso acontecer? E um senhor, né, já de seus 50 anos, grandão, alemão, ele veio me procurar e ele chorava muito, né, porque ele tinha acabado de sair de uma relação e estava com um vazio muito grande no peito, né, não conseguia, uma depressão, uma ansiedade, vontade de morrer. E conversando sobre a história dele, né, eu descobri que ele foi abusado, né, aos 10 anos de idade. A gente começou a tratar isso, mas ele me falou algo extraordinário, que na relação que ele tinha com o pai dele, olha que negócio doido. Uma vez o pai dele deu uma surra nele, né, porque o alemão, né, eu sei que aqui deve ter alguém descendente de alemão e de italiano, são pessoas extraordinárias, muito corretas, né, muito trabalhadoras, pessoas guerreiras, pessoas certas, pessoas que fazem as coisas bem feitas, mas que às vezes são rígidas na hora de corrigir, né? Então corrige com muita violência. Então ele tomou uma surra que ele ficou todo marcado por dias, né? E ele apanhou em todas as partes do corpo, ficou marcado. E ele criou uma mágoa, uma raiva do pai dele muito grande por isso. Com 50 anos de idade, ele ainda tinha uma mágoa do pai. Só que ele tinha uma filha que ele amava, a única filha, de 10 anos. Pasmem, a mesma idade com que ele levou a surra. E uma menina de 10 anos, né, filha única, geralmente é mimada, começou as suas peripécias, né? E você acredita que ele deu uma surra nela, que até as partes íntimas dela ficou marcada? E isso foi o que ele me contou. E depois que ele fez isso, ele se tocou que o que ele fez, que o que o pai dele fez com ele, quando ele tinha 10 anos de idade, foi o que ele fez com a filha dele com 10 anos de idade. Olha que negócio doido, gente. E o que é isso? Eu estou falando de um aspecto, tá? Mas esse padrão de repetição ocorre em outra, separação, só atrai gente que trai, só atrai pessoas que manipula. Então, isso que eu contei para vocês agora é uma das experiências. Agora, dentro daquele processo que eu falei que você é 50% do seu pai e que você é 50% de sua mãe, se eu sou 50% do meu pai e 50% minha mãe, e eu falo para o meu pai assim: esse é um desgraçado miserável. Quem é o desgraçado miserável? Lembra que você é resultado de duas células, uma do seu pai e uma da sua mãe, que foi multiplicando, se tornou um zigoto e depois se tornou um feto que se tornou você. Então, se você diz assim do seu pai e da sua mãe: eles são idiotas, um imbecil. Quem é o idiota e quem é o imbecil? Ah, ele é um alcoólatra desgraçado. Para quem que você está falando isso? Você é 50% do seu pai e 50% de sua mãe. Ah, ele é um pobretão desgraçado. Com quem que você está falando isso? Tudo que você fala dos seus pais, você está falando de você mesmo. Por isso que você repete. Por isso que você repete. Porque você é a cópia do seu pai e da sua mãe. Tudo que você fala contra ele, você está falando contra você, visto que você é 50% do teu pai e 50% tua mãe. Por isso que quando São Paulo ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, ele não está convidando você para um benefício para os seus pais, mas para um benefício para você mesmo, porque você é cópia deles. Aí ele diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem, ou seja, para que você prospere, para que você tenha sucesso,
para que você consiga fluir na vida dentro da jornada natural da existência humana. Por isso que ele diz: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que te vá bem. O processo de longevidade é a mesma coisa. Tem pessoas que morrem muito cedo, e às vezes não sabem por que morreram tão cedo. São Paulo diz que quando eu não olho para a minha precedência, né, que inclui os meus pais, com esse olhar de honra, a vida é como se fosse diminuída. Tu entendeu? Por quê? Porque a minha força para a vida é o meu pai. E o sucesso para a vida é a minha mãe. Porque o teu sucesso, gente, eu sei que eu estou falando para vocês é muito profundo aqui. E se vocês estiverem aqui, né, perdidos, vocês podem fazer pergunta. Mas escute uma coisa. A fase de nascimento de vocês é um reflexo da vida adulta. Lá dentro da sua mãe, você foi nutrido com tudo que você precisa para você viver. Quando você vem para a vida, tudo que você precisa para viver, que é a prosperidade, tem que vir dessa relação da mãe, porque a mãe é a prosperidade, foi a prosperidade quando você estava ainda sendo formado e quando você veio para a vida. Quando você rejeita a sua mãe, quando você não quer um relacionamento com a sua mãe, você perde esse fluxo da prosperidade, esse fluxo da nutrição da vida. Então a vida não te nutre. Então tudo que você conquista na vida é com muita ralação, muita dificuldade. O dinheiro vem e não fica, vai embora. As pessoas te enganam, você é roubado, você tem problemas de quebra financeira. Às vezes tudo que você monta não dá certo. E você não sabe por que acontece isso. É porque você quebrou o fluxo da vida. E o fluxo da vida tem a ver sim com as suas origens. Por isso que a lei da hierarquia é uma lei da natureza que, além de preencher e completar você, leva você ao fluxo da longevidade e da prosperidade, do equilíbrio. Agora, não tem como uma pessoa ser feliz, não tem como uma pessoa prosperar se ela tem mágoa dos seus pais. Eu falei de uma lei só aqui, tem mais duas que não vai dar tempo de falar. Eu fiz um trabalho no presídio do Caianduba, que fica aqui em Itajaí, Santa Catarina. Isso antes da pandemia, né? Depois que aconteceu a pandemia, o grupo, que eu fazia parte de um grupo de terapeutas sistêmicos, e a gente fazia um trabalho de pesquisa sistêmica e de movimento sistêmico dentro do presídio. Era uma vez por semana. Todos eram voluntários, né? Gente, o que eu percebi nesse processo? Eu percebi que 95% das presas ali tinham problemas com a paternidade. 95%. Era um pai violento, era uma mãe que abandonou, foi uma pessoa que o pai tinha algum vício. Eram pessoas que tinham conflitos muito profundos com os seus pais, principalmente com a figura masculina, com o pai, né? Porque a figura masculina é uma referência para a figura feminina, né? Então, para uma menina, o pai deveria ser o seu herói, né? É uma necessidade que a mulher, a menina tem de ter uma referência masculina para se inspirar, para se sentir segura. Por isso que muitas mulheres são inseguras, porque tiveram pais disfuncionais. Então, essas mulheres que estavam envolvidas com drogas e com crimes
Nada, o que a gente descobriu? Que elas estavam buscando um pai, elas estavam buscando suprir uma carência que elas não sabiam, e o nosso trabalho lá era esse, era trazer essa consciência sistêmica. Eu vou falar para você que muitas mudaram quando começaram a olhar para o seu passado, que foi muito triste, porque a maioria da experiência dela era muito triste, devastadora. Algumas viram a mãe ser assassinada pelo pai quando tinham 8 anos, outras viram criminosos assassinar os dois, o pai e a mãe, quando tinham 2 anos, e aí foram internadas, sofreram, foram abusadas, histórias terríveis. Mas que existe um negócio, gente, que é muito importante. Você nunca ficará sem pai. Lembra da lei da hierarquia? Deus, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Só que Deus, ele só é o seu pai quando você honra o teu pai terreno. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui não tem nada a ver com religião. Eu odeio religiosidade. Eu fui expulso praticamente em uma época atrás de uma comunidade porque a minha pregação ia contra o que eles entendem. Eu não estou aqui com religiosidade, só quero dizer o que funciona. Se você colocar em prática, a tua vida vai ser mudada. A relação que você tem com Deus, com a espiritualidade, depende da relação que você tem com seus pais. Isso é inevitável. Por quê? Porque a lei da hierarquia diz que nós temos que honrar quem veio primeiro. Quem veio antes do seu pai foi o seu avô, tataravô, que vai chegar em Deus. Então Deus é o verdadeiro pai. Os demais são representantes dele. Você vai perceber que alguém que tem dificuldade de exercer a espiritualidade, eu estou falando de experiência própria, de consultório, gente. Pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como pai, pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, todos, só se eu achar algum agora, a partir de hoje, que está fora dessa dinâmica, mas todos tinham problemas com os pais, principalmente com o pai. Todas. Chega para o teu amigo que não acredita em Deus e pergunta assim: como foi o relacionamento com o teu pai? E você vai ouvir o que ele vai te dizer. Aquelas pessoas que estavam na cadeia lá, no presídio Caianduba, elas acreditavam na força do braço. A Eliane está dizendo: tudo o que você está falando faz sentido na minha vida. Claro, Eliane, porque é uma lei natural, é uma lei da natureza. Então, aquelas mulheres que estavam lá no presídio, elas estavam vivendo uma vida de caminho à morte, porque a vida de caminho à vida, né, e parece um pleonasmo, né, parece uma redundância, é a relação que se tem com a fonte de vida, que é o seu pai, sua mãe e Deus. Então, as pessoas que não acreditam em Deus são pessoas que têm dificuldade de relacionamento com seus pais, mas principalmente com o pai. Olha que negócio doido. Uma criança que vê vulto, com 2 anos, 1 ano, 3 anos, uma criança que vê fantasmas, que vê espíritos, é uma criança que não tem um pai presente. Porque a espiritualidade, ela é comprometida quando o pai não assume a sua função. Cada pai vai ter que dar conta um dia da sua paternidade. Porque o pai é como se fosse a presença de Deus na vida de um filho. Por isso que uma criança que não tem um pai presente, que só tem a mãe, ele vê vulto, ele vê um palhaço, ele vê... Eu estou te falando de experiência aqui de consultório, entendeu? Porque o pai é o sinônimo de segurança. A insegurança tem a ver com a ausência de um pai. Enquanto você não se reconectar com o pai, você terá insegurança e você vai buscar fora soluções que só podem ser encontradas dentro, porque você é 50% do seu pai e é 50% de sua mãe. Então você não vai ter fé em Deus enquanto você não se reconectar com o teu pai, ou pelo menos olhar para o teu pai como um ser humano. Não pelo comportamento dele, mas pelo ser humano. Aceita esse ser humano dentro de você, que aí você aceita a vida e a vida começa a entrar em um fluxo de crescimento,
de desenvolvimento e de prosperidade. Eu sei que é profundo, por isso você pode me acompanhar todo dia, 8 horas da manhã, eu estou falando essas coisas para vocês. Talvez não nesse nível. Hoje eu estou falando das 3 leis da natureza que nos faz prosperar, que nos faz sair desse fluxo dos problemas emocionais. A primeira dela é a lei da hierarquia, é quando eu dou e respeito o lugar de cada um. Quando eu, olhando para o outro que eu não concordo, por exemplo, eu não concordo com algumas posições de alguns presidentes, mas na hierarquia eles vieram primeiro do que eu no mundo político. Eu não concordo com o que eles falam, mas eu não posso tirar deles o direito que eles têm de estar presidindo. Fato. Então, o respeito à hierarquia tem a ver justamente com esse olhar. Então, quando é que você se aproxima de Deus? Quando você se aproxima do seu pai. Como? Presencialmente? Às vezes não, porque às vezes seu pai te abusou de você e não dá para vir conviver com um abusador. Mas eu estou falando no coração, porque o teu pai te deu tudo. Meu pai nunca me deu nada. Ele gastava tudo com as mulheres. Entendeu? Tinha que ser. Ele deu tudo para as mulheres. Você está enganado. Para de respirar agora para você ver. Você não tem nada, você vai ser substituída no teu trabalho, alguém vai administrar a tua empresa, você nem vai ter direito nem de usar, inclusive, de escolher para quem que vai usar o teu relógio de ouro, os teus pingentes. Você não vai ter nem oportunidade, porque você só tem alguma coisa enquanto você está respirando. Por isso que tem aquela velha história que para o caixão a gente não leva nada. O Jó, né, aquele da paciência, né, que a gente fala paciência de Jó, ele diz assim, ó: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para ele. Ou seja, eu só tenho alguma coisa enquanto eu respirar. Enquanto eu respirar, eu tenho alguma coisa. Se eu parar de respirar, eu não tenho mais nada. Aí eu pergunto para você aqui, que está comigo aqui, quem te deu o poder e a capacidade de respirar? Quem? Quem te deu? Aí você vai dizer assim, você que é mais espiritualizado, Deus que me deu. Não. Deus não desceu aqui e disse, vou ter relação com a sua mãe para que você... Não, Deus não mandou um anjo dizendo como foi com Jesus. Jesus foi um caso diferente, né? Jesus, o anjo veio e disse, olha, você vai ter um filho, o nome dele será Jesus, e etc. Né? O João Batista também, o nome do seu filho será João Batista. Mas você nasceu porque o teu pai, a tua mãe decidiu isso consciente ou inconscientemente. Então, Deus, ele deu a vida primeiro, né? Por isso que na hierarquia ele vem primeiro, você tem que honrar a Deus porque ele veio primeiro. Mas, nesse processo que eu estou falando, quem te deu a capacidade de respirar foram os teus pais. Então, os teus pais já te deram o quê? Já te deram tudo. O que você está cobrando do pai? Se eles já te deram a capacidade de você ir para o mundo e conquistar o mundo, porque você é um campeão, você é um vencedor. Você nasceu para vencer, você nasceu para explorar, para contribuir, para marcar esse mundo com a habilidade que está dentro de você, que veio dos teus pais, mas que também veio de Deus, que você não nasceu por acaso, você nasceu para contribuir para a evolução da humanidade, você nasceu para marcar o mundo com um legado que veio e que está dentro de você, que só você tem. E quem te deu isso, consciente ou inconscientemente, querendo ou não, foi os teus pais, porque Deus usou os teus pais como um canal para trazer você à existência e fazer você conquistar aquilo que você nasceu para conquistar. Só que se você excluir esses pais, se você vive criticando esses pais, você perdeu o seu propósito. Eu pergunto para algumas pessoas, quem é você? Elas não sabem. Algumas citam as suas habilidades. Eu sou engenheiro.
Ah, eu sou médico. Ah, eu sou advogado. Essas são as suas características profissionais. Estou falando de essência. Quem é você? Não sabe. E qual é o teu propósito de vida? O que você veio fazer aqui? Não sabe. Qual que é o teu grande sonho? Você acredita que a maioria das pessoas não sabe qual é o seu grande sonho? Não sabe. Sabe por que não sabem? Porque elas estão resistindo à vida. Elas estão brigando com a vida. E quando você resiste e briga com a vida briga com você. E aí você fica perdido na vida. Você não sabe quem você é, não sabe para onde está indo e vive, sabe? E vive em um estado vegetativo. Trabalha, mas não é feliz. Namora, mas não é feliz. Se diverte, mas não é feliz. Sabe por quê? Porque você está fora do fluxo da vida. Você precisa voltar para o fluxo da vida e o primeiro passo é ativando a lei da hierarquia. Eu preciso respeitar aqueles que vieram primeiro. Meu irmão mais velho veio primeiro, então eu preciso respeitar ele. Meu tio veio primeiro, eu preciso respeitar ele. Meu avô veio primeiro, eu preciso respeitar ele. Se você abrir mão dessa lei, você não vai ter sucesso na vida. Sucesso, gente, não é só ter coisas. Sucesso é ter paz interior, relacionamentos saudáveis e entendimento de quem você é e para onde você está indo. Pessoal, fez sentido para vocês? Já deu nosso tempo. Tem muita coisa para falar. Eu ficarei o dia inteiro aqui com vocês, né? Conversando mais sobre isso. Se vocês quiserem, não é obrigado, todo dia 8 horas eu vou estar aqui, tá? Então eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Ah, mas eu queria ter um tempo mais profundo, fazer perguntas. Eu tenho um grupo privado que a gente se encontra uma vez por semana e a gente discute essas situações, né? Essas histórias, né? Cada um conta a sua história e eu vou ajudando dentro do processo como fazer, porque aqui eu não consigo fazer aqui devido ao tempo. Mas se você disser assim, eu quero fazer parte desse grupo privado, é um valor simbólico, né? Você me chama no privado, aí no meu Instagram tem o meu contato e aí a gente conversa. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é trazer o conhecimento, porque eu acredito que eu nasci, que eu vim para esse mundo para contribuir, para dar continuidade à vida. E eu acredito que trazendo essas informações para você, eu estou cumprindo a minha missão. Então eu não estou aqui por outra coisa a não ser cumprir a minha missão. Isso me faz feliz. Ok, pessoal? Uma ótima quarta-feira para vocês. Muito sucesso. Se vocês quiserem escutar mais desses temas, amanhã eu vou continuar as duas outras leis, né? A do pertencimento e a do equilíbrio. Amanhã eu vou falar sobre elas aqui de manhã para vocês. Mas se vocês quiserem ouvir e entender outros temas relacionados ao nosso dia a dia, é só você vir aqui no Instagram e tá ali todas as trocas sistêmicas que eu chamo, que é esse momento aqui com vocês. Todo dia eu estou fazendo, então tá gravado lá. Ou se você quiser ver no meu YouTube, no meu canal, Z7Z número 7 ponto Jaziel, lá também estão todos os meus comentários sobre a vida e sobre a evolução e desenvolvimento humano, ok? Um abraço a todos vocês e guarda uma frase no seu coração: quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Tudo de bom.